Você conhece as ferramentas para se trabalhar a gestão de tempo? Pois vem aqui conosco que hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre essas ferramentas que vocês podem utilizar. Então, Silvio, existem ferramentas muito interessantes no mercado. Né? Que Principalmente... E outra coisa, de graça. Isso. Existem as de graça também. Pronto. As pagas, mas também tem as de graça que você pode utilizar. Era o que eu ia comentar. Mas acompanhe a gente aqui. Precisando falar com a gente, entra no nosso site, ok? pixni.com.br, nas nossas redes sociais. No Instagram, nós temos Instagram, nós temos TikTok. Tem mais ainda o YouTube, Spotify. Exatamente. Eu de vez em quando olho aqui pro nosso produtor Leandro ali, que tá me olhando, não esquece. LinkedIn, não esquece. LinkedIn também, né? E aí vai. Gente, então olha só. Para que você trabalhe uma boa administração do tempo, é interessante que você entenda que é importante ter disciplina, é importante você entender que existem ferramentas para que você utilize, e é importante entender que existe também hoje em dia apps, sabe? Plataformas importantes para a administração do teu tempo. E isso vai em cima das tuas tarefas. É o que é mais interessante. Uma basicona por onde começar é a 5W2H. É a basicona, que é um plano de ação. Exatamente. O que eu vou fazer? Porque depois desse plano de ação é que eu vou jogar essa tarefa, porque no plano de ação, que é o 5W2H, tem lá o quando, que é o tempo. Sabe? E aí eu então posso... você já determina, né? Muito bem, eu vou determinar o tempo para ela. Depois que eu determino o tempo para ela, eu posso levar para qualquer um outro aplicativo, algum outro app que está funcionando. Eu não ganho nada com isso, mas... Então nós não vamos citar aplicativo nenhum, mas tem aplicativos que a gente consegue organizar por abas. O que isso acontece? Quando você baixa um aplicativo desses qualquer de organização de tempo ou de tarefa, porque toda vez que eu falo em organizar uma tarefa, eu estou falando que eu estou otimizando meu tempo. E as pessoas às vezes dizem assim, mas Silvio, eu estou falando de gestão do tempo ou gestão de tarefa? Não. Quando você organiza a gestão de tarefa, você otimiza teu tempo. Exatamente. Então, no final da história, eu estou falando de tempo. Eu estou organizando o meu tempo para que eu possa fazer aquilo melhor. E para isso, eu preciso organizar as minhas tarefas. E ela precisa estar organizada dentro de alguma coisa. Pode ser de um papel, um caderno que tu colocou, ou eu como faço, que às vezes não uso nenhum aplicativo, mas eu vou no meu próprio telefone, vou lá no resumo que tem, aplico aquele itemzinho tarefa, aparece aquelas bolinhas, eu escrevo todo, depois vou ticando, sabe? Ou seja, e eu consigo organizar para que aquilo aconteça. Até a lista de supermercado eu faço também no celular. Faço todo o celular e vou cumprindo, vou comprando e vou riscando, né? E vou botando. Então, não levo papel, caneta, que a gente, para ir para o supermercado, leva papel, caneta. Então, já faço tudo no celular. Então, o celular hoje é uma ferramenta que tem muitas maneiras de você fazer, né? Sobre aplicar suas tarefas, e você consegue organizar seu tempo nele. Só tem que lembrar que, assim, o celular, ele é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, ela tem um lado e o outro da história. Então, de um lado ela pode não te cortar, mas do outro ela te corta. Ou seja, o celular pode te ajudar, mas do outro lado ele pode roubar o teu tempo. Então, também. O celular vai estar lá para te dar uma ferramenta para esse auxílio. E aí eu tenho que fazer assim. Eu posso me organizar através da minha agenda. E aí tu vai usar lá Outlook, Google, aquilo que tu quiser para organizar a tua agenda. E tem que montar uma agenda. Até você pode até usar o calendário, né? O calendário tem no Google também, você utiliza. Eu utilizo muito também. Inclusive no celular, já coloco. Então é uma ferramenta muito fácil. E outra coisa, grátis. Isso é importante para nós, exatamente. Né? É verdade. E aí tem gente que não utiliza. Então tem vários clientes meus que eu converso com ele e digo assim, gente, mas marca a tua agenda através do Google. Aí o cara vai dizer assim, não, mas como é que o pessoal vai saber? Vai saber. Tu pode muito bem, tranquilamente, montar uma agenda para a empresa, colocar todo mundo naquela agenda. E aí uma secretária vai agendando a visita de cada um e tu, como dono da empresa, pode entrar naquela agenda e olhar o que está acontecendo todo mundo, quem está em cada lugar, quantos clientes visitaram, como visitaram. Então, e é uma ferramenta gratuita. E isso tu está organizando o teu tempo para te otimizar e conseguir fazer outras coisas que com uma visualização tu consegue matar todos os teus vendedores, a tua equipe, tudo que faz. Porque aí você está fazendo a gestão, né, da sua equipe também, né? É uma forma de você também fazer a gestão da sua equipe, se você saber
como é que estão, onde estão. Na época que eu tinha uma demanda muito mais alta do que eu tenho hoje, a gente tinha justamente na empresa, que era o Leandro, o nosso secretário, o que ele fazia? Ele abria a nossa agenda de todos os sócios e dizia qual sócio ia estar em qual empresa. E a gente conseguia olhar de lá em que empresa o sócio estava. A gente dizia, puxa, tá em tal lugar e eu preciso de tal informação, pedia para o sócio. Ou então a gente sabia onde cada um tá, saber o que a gente vai poder estar produzindo. Então isso é bacana. Então, use as ferramentas que hoje têm gratuita muito a nosso favor. Só para que a gente possa utilizar uma ferramenta dessa, a gente tem que saber definir o objetivo de utilizar na ferramenta. E esse objetivo, para utilizar, que a gente precisa fazer, ele sempre, a gente já citou em outros episódios, que já trabalhamos com objetivo muito focado. Objetivos e metas, né? Objetivos de metas. E sempre ele tem que ser um objetivo SMART. Isso é fundamental. Então, a gente utiliza muito, né? Então, assim, é uma ferramenta muito importante que a gente pode utilizar para muita coisa, tanto na nossa vida profissional, como também para nossa vida particular, privada, se você tem um objetivo de algo, né? Para alcançar. Uma viagem, vamos supor. Você quer fazer uma viagem, né? Minha sócia adora. Falou em viagem. Falou em viagem. Ai, gente, meu olho brilha. Amo. Falei pra ela, vamos viajar pra tal lugar. Ela falou, eu vou. Ela já desceu na cidade junto. Que tava. O meu carro já tava na cidade. Onde tá? Vou encontrar. Na hora. Tô junto. Vambora. Então, assim, você precisa definir o que é esse teu objetivo. E esse objetivo, ele passa por ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Olha como o tempo é importante, ele tá em tudo. O tempo está em tudo. Tudo que você for fazer, é claro, o tempo voa. Como hoje eu observei que o dia passou tão rápido, que eu tinha tanta coisa, tantas tarefas durante o dia para fazer, que passou tão rápido, que quando eu me assustei, já fui almoçar 2h. Então o tempo foi muito corrido. Então, se a gente não se programa melhor, né? Porque teve realmente um problema no meio de tudo, algo aconteceu que acabou atrapalhando a minha agenda, que eu tinha me programado para fazer outras coisas. Então, agora tu imagina, Giane, a gente que tem agenda, que fala pro cliente, que faz, porque a gente só não fala não, a gente faz também, a gente mostra, tá? Então a gente que tem agenda já tem esse problema. Aí eu fico olhando aqueles empresários que não têm. E eles estão matando o cachorro a grito todo dia. É incrível que é um monte de problema todo dia quando a gente chega lá. Tem cliente nosso, supermercadistas, que quando a gente foi fazer a primeira visita, a gente quase não conseguiu conversar. Toda hora chegava um representante diferente para falar com o cara. E o cara atendia a todos os representantes. Final da história, acabava o dia, ele não produzia pela empresa. Era só atendendo o representante para saber o que vai colocar lá. E não tinha produtividade da empresa. Por quê? Não sabia administrar o tempo correto. Primeira coisa que a gente implantou foi uma data específica com um horário para receber os representantes. Na primeira semana era representante gritando, eu achava na graça disso, representante reclamando. Mas eu era recebido a qualquer hora. Agora não, é só às segundas e quartas e era só pelo horário da manhã. E essa mudança gera uma insatisfação tão grande nas pessoas, porque as pessoas, algumas que já estão acostumadas a esse ritmo, quando a pessoa muda, toda vez que você muda para organizar a uma empresa, há uma resistência, né? Então eles reclamam muito e tal, até se adaptarem. Depois que vão conseguir se adaptar, até acostumam, mas antes disso há realmente uma revolução. E aí, assim, é traçar um objetivo daquilo que a gente quer. Então, no caso dele, nesse nosso cliente, era trabalhar melhor o tempo dele. Então, a gente foi entender toda a dinâmica de funcionamento desse cliente, como é que a empresa nossa iria trabalhar com ele para que ele pudesse se organizar para atender o tempo necessário que ele tinha que atender. Estoque que ele tinha que verificar, ele gostaria de andar pelo supermercado dele e ele não conseguia fazer isso, sabe? Olhar, ter uma outra visão, pensar estrategicamente, ele não conseguia fazer. Então, assim, que era realmente importante, né? Por quê? Porque ele estava sentado atendendo um monte de representantes que toda hora fazia ele parar. Então imagina, a hora que ele montou a agenda dele adequada, que ele conseguiu fazer o horário, ele virou pra gente e disse, cara, sobrou tempo até de eu conseguir ir para uma academia, cuidar da saúde dele. Que é importante. Porque ele definiu esse tempo. Então, por isso que uma meta, ela tem lá específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal.
Tudo na vida tem que ter um prazo. E as pessoas não querem cumprir esses prazos, cara. Eu lembrei de um episódio, Silvio, que aconteceu. Acontece muito nas clínicas, né? Quando a gente vai consultar algum médico, que tem aqueles representantes de remédio. Que eles querem entrar no momento de um cliente, o outro saindo, eles querem entrar. Então, aconteceu justamente quando eu estava entrando, o cara quis entrar. Logo, quem, né? Porque não gosta de confusão. E aí... eu falei, não, ele vai me atender agora. Não, é rapidinho e tal. Não, eu já tô atrasada, o horário já tá estipulado. Aí ele, mas é rápido, porque eu tenho compromisso. Pois eu também tenho compromisso. O seu serviço é esse. Por que vocês não se organizam e deixam para fazer isso depois das consultas? Que aí o médico vai estar mais livre para conversar com você, porque as pessoas também aqui têm compromisso. Então, quer dizer, as pessoas acham que o compromisso dela é mais importante que o nosso, mas eu tenho meu tempo. É tudo programado, né? Então, aí eu conversei com o médico, dei essa sugestão, ele, até uma boa. Eu falei, já vi alguns médicos fazendo isso. Representante, só tal hora quando terminar todo o meu atendimento. Aí vocês ficam mais livres, né? Pode atendê-los à vontade. Porque quem está aqui, nós não somos obrigados a aceitar, né? Realmente, esse tempo. A pessoa não sabe que cada um tem, quais são os compromissos. Nós temos nossos compromissos, né? Lembrando, gente, você empresário ou qualquer uma outra pessoa que queira entender melhor de como fazer essa agenda, montar seu tempo, entender as ferramentas que pode te auxiliar para que você tenha mais produtividade e mais qualidade de vida, procura a Pix. Estamos aí, gente. Bye, bye. Um grande abraço.